Oi pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar de plano educacional individualizado. Meu nome é Janaína, eu sou professora e a minha área de atuação é a educação especial. Vou me apresentar um pouquinho para vocês. Eu sou especialista em gestão de sala de aula dos anos iniciais do ensino fundamental e também especialista em coordenação pedagógica com ênfase em educação especial e diversidade. Então, atualmente eu atuo na Coordenadoria de Políticas para a Educação Especial aqui da Secretaria de Estado de Educação. Hoje nós vamos falar então sobre PEI. O plano educacional individualizado que nós vamos falar hoje, nós vamos falar sobre um diálogo entre as práticas curriculares e o processo de avaliação escolar. Vamos falar também do ensino colaborativo como uma prática de inclusão escolar. O nosso foco de trabalho, atualmente, é desviar o foco da deficiência e do transtorno e potencializar, pensar nas potencialidades do aluno com deficiência. O objetivo de uma escola para todos é isso, é você pensar neste sujeito que precisa aprender, tomar como ponto de partida as suas especificidades de aprendizagem, mas não tê-las como ponto inicial e ponto final. Ela é o ponto de partida daquilo que precisa ser feito para que esse aluno aprenda. Nós vamos falar um pouquinho do conceito de bidocência. Na bidocência, o professor regente traz os saberes do conteúdo e o que prevê o currículo e o planejamento da escola. Quem sabe o que é para ser administrado, trabalhado numa sala de aula é o professor regente ou os professores regentes. Eles dominam o conteúdo, eles são especialistas em suas áreas. E o professor que apoia o professor regente, o professor da educação especial, ele é especialista nas várias práticas, nas várias estratégias e nos vários conhecimentos sobre as deficiências, sobre os transtornos que envolvem o processo de aprendizagem do estudante. E esse professor da educação especial, então, ele contribui com propostas e opções metodológicas, planejando estratégias e elaborando recursos adequados para a promoção da aprendizagem. O que isso quer dizer? Quer dizer que numa sala de aula, onde existe um professor regente e um professor da educação especial, esse menino vai receber tanto os conteúdos da sala, quanto os recursos que ele precisar para aprender. Se nessa sala não houver um professor da educação especial, essa parceria, essa bidocência é feita com o professor do AEE, do Atendimento Educacional Especializado, que é o professor da sala de recurso. Na proposta do ensino colaborativo, o ensino colaborativo consiste numa parceria entre os professores da educação regular e os professores da educação especial, na qual um educador comum e um educador especial dividem a responsabilidade de planejar, instruir e avaliar os procedimentos de ensino a um grupo heterogêneo de estudantes. Verifiquem aqui que Ferreira não traz o termo para um aluno específico. Não é um professor regente e um professor da educação especial que dividem a responsabilidade somente de um aluno especificamente, mas de um grupo heterogêneo de estudantes. Nós não podemos conceber que numa sala de aula, onde tem dois especialistas, cada um na sua área, essa turma venha sair prejudicada porque eu atendo somente um, porque ele tem uma deficiência, porque ele tem um transtorno. Na verdade, esses dois professores, esses dois profissionais, eles devem se empenhar para que todas essas estratégias diferenciadas para o aluno da educação especial, na verdade, sejam estratégias diferenciadas para o grupo da sala. Essa é uma imagem que ilustra de forma muito clara como é o ensino colaborativo. É quando você tem um professor especialista e um professor do ensino comum trabalhando em conjunto em prol desta turma. O ensino colaborativo e a bidocência. Por que ele é necessário? Porque certamente a elaboração de um plano educacional individualizado é uma tarefa complexa, pois demanda relacionar o conhecimento sobre o desenvolvimento do aluno, as suas relações com os processos de ensino-aprendizagem, o que se quer ensinar, como se vai avaliar,
Quem é responsável por cada ação diferenciada? Dificilmente um único docente será capaz de buscar respostas educativas e organizar adequadamente o trabalho pedagógico. Professores não devem trabalhar sozinhos, mas em equipe. Aqui, Glatt e Plett traz para nós que o plano educacional individualizado, ele é uma tarefa difícil, assim como qualquer outro plano. Todo professor que senta para planejar não sente facilidade em fazê-lo. Por quê? Porque requer toda uma estratégia de trabalho, requer conhecer o conteúdo e para o menino ou a menina da educação especial incluído na escola comum, requer ainda conhecer as suas características, tanto das suas características físicas, cognitivas, emocionais e ajustar todo esse processo. Certamente, um só profissional não dá conta disso. Por isso, esse professor regente deve trabalhar numa perspectiva de bidocência com os professores da educação especial. Sejam eles professores que estão diariamente na sala de aula, seja ele o professor do AE que está na sala de recurso. Ele deve buscar ajuda, porque o plano educacional individualizado não pode ser um plano feito isoladamente. O plano educacional individualizado só tem valia se ele for feito colaborativamente. Mas nós temos um detalhe aqui. Colaborativo não é voluntariado. Muitas vezes as pessoas se perguntam: quem tem que fazer? O que tem que fazer? Essa não é a minha parte, essa é a sua parte. Então, o que é colaborativo e o que é voluntariado? Professor de apoio, quem faz o quê? O professor de apoio, neste caso, se há um professor de apoio dentro da sala de aula, esse é responsável direto em redigir e criar as estratégias para efetivar o plano educacional individualizado, em parceria com o professor regente. O professor de apoio, ele também não faz o plano educacional individualizado sozinho, ele precisa do regente, porque ele não domina as especificidades do conteúdo. O regente é que domina o conteúdo, o regente é que sabe o que está na matriz curricular para ser trabalhado, o regente é que tem o plano para toda a turma e esse menino está incluído na turma. Então, o professor de apoio tem que articular com o professor regente para poder fazer o plano educacional individualizado, caso essa turma tenha um professor a mais nessa sala. Se não houver professor de apoio, o aluno que não tem deve ter o PEI elaborado pelo próprio regente, com a colaboração de toda a equipe pedagógica e o técnico da educação especial. Caso essa turma não tenha um professor de apoio, que possa estar articulando mais próximo do professor regente, o professor regente também não faz o plano educacional individualizado sozinho. Ele procura a equipe pedagógica da escola, ele procura o professor do AE na sala de recursos, ele procura o técnico da educação especial e, colaborativamente, ele pensa as estratégias, os recursos que ele vai usar para atender devidamente as especificidades de aprendizagem deste aluno da educação especial, ou melhor, dos alunos da educação especial que hoje estão na sala. Os técnicos da educação especial, eles participam da construção do plano educacional individualizado e acompanham o desenvolvimento desse trabalho. Então, o técnico da educação especial ou o professor do AE que está na sua escola, ele acompanha esse processo, ele ajuda a construir o plano educacional individualizado, ele sugere estratégias, recursos que você pode usar e ele principalmente acompanha esse processo. Porque o plano educacional individualizado, assim como todo plano, ele só tem sentido se ele for em processo, para que o aluno aprenda e depois as estratégias sejam reavaliadas para que o aluno continue sempre aprendendo. E a família participa do plano educacional individualizado? Participa. Ela pode ser consultada, ter acesso, porém quem decide quais questões pedagógicas serão abordadas é a equipe escolar. Aqui é um ponto interessante. Algumas famílias questionam-se, mas eu não conheço o plano educacional individualizado do meu filho. Eu não sei se ele tem um plano educacional individualizado. Às vezes, quando nós vamos construir o plano educacional individualizado, nós chamamos a família para conversar.
Mas nós não dissemos a ela que é justamente com esse objetivo. Ela diz, eu fiz uma entrevista com a equipe da escola. Explique para ela, olha, pai, mãe, eu quero conversar com vocês porque as informações que vocês vão nos dar vão fazer parte do plano do seu filho. Então vocês coletem as informações, quais são os gostos, aquilo que incomoda o aluno, quais são as suas potencialidades, quais são os seus pontos fracos e fortes em casa ou na comunidade. Vocês vão coletar essas informações. A família pode sugerir algumas questões que envolvem a escola, o pedagógico? Podem. Contudo, lembrem-se, os professores são vocês. Quem define questão pedagógica na escola é professor, não é a família. E o aluno pode participar do plano educacional individualizado? Na verdade, ele deve participar do plano educacional individualizado, porque as pessoas esquecem do aluno. As pessoas falam muito sobre ele e falam pouco com ele. Aproveite e pergunte para o aluno o que é que ele quer aprender, o que é que ele gostaria de saber que a escola pudesse ensiná-lo. E coloque isso como um dos objetivos do plano educacional individualizado. Alguns alunos, já rapazinhos, gostariam de aprender ou ler, ou escrever, ou contar, porque ele quer usar o WhatsApp. Então converse com o seu aluno. Tirando os alunos que, vamos dizer assim, você tem dificuldade de comunicação e aí você vai estabelecer um trabalho de comunicação alternativa, aqueles que te ouvem, ou mesmo que não ouvem, aqueles que falam com você, fale com ele, pergunte para ele o que ele quer aprender. E onde é que está escrito que eu tenho que planejar? Onde é que está escrito que eu tenho que fazer um plano? Eu poderia trazer aqui várias outras legislações para vocês. Eu trouxe somente a nossa última deliberação 7828 do Conselho Estadual de Educação, onde no artigo 7º diz que todas as etapas e modalidades da educação básica, com início na educação infantil, devem ser ofertadas aos educandos com necessidades educacionais especiais, em classes das escolas comuns do ensino regular, mediante plano específico, em consonância com a proposta pedagógica da escola. Aqui ainda uso o termo necessidades educacionais especiais porque é uma deliberação de 2005 e a nossa Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva Inclusiva foi publicada em 2008 e esse conceito não se usa mais. Mas, já mesmo assim, na nossa legislação, nós temos previsto um plano específico. E que plano é esse? Plano Educacional Individualizado. Muito que bem. Então, como nós vamos organizar esse processo de ensino-aprendizagem? Muitas vezes, a gente não sabe o que fazer. O que é que eu ensino primeiro, Janaína? Ele tem uma idade, ele está matriculado em uma turma e ele tem uma defasagem de aprendizagem em relação a essa turma. Muitas vezes nós comentamos, olha, ofereça aquilo que é do currículo para o estudante. Ou então, o professor quer somente ensinar aquilo que o menino ainda não sabe. O que é que eu devo fazer? Eu devo fazer um trabalho paralelo, onde eu só ensino ele ler, escrever e fazer conta? Ou não, eu ensino para ele o inglês. Não importa que ele não saiba o português. Esse menino vai sair daqui bilíngue. Gente, nós temos que ter bom senso. Nem um extremo, nem o outro. Por isso eu coloquei essa imagem. Nós devemos complementar essas ações. Nós devemos contemplar a forma de desenvolvimento do aluno e respeitá-la, as suas especificidades, mas nós devemos também considerar o planejamento e o currículo escolar proposto para o ano que o aluno está inserido. Por quê? Porque muitas vezes lá no plano educacional individualizado nós queremos colocar que eu vou trabalhar com a alfabetização desse menino. E eu ignoro totalmente aquilo que o menino está vendo no 6º, no 7º ano, no ensino médio, onde os seus colegas estão falando de história, de geografia, de ciências, de biologia, e o menino está totalmente alheio fazendo atividade de alfabetização. Não é isso. Nós temos que pensar em propostas interdisciplinares, nós temos que pensar em contemplar o currículo, nós temos que pensar em oferecer para esse estudante os conhecimentos historicamente construídos e transmitidos pela escola, e nós temos que principalmente incluí-lo nessa turma, que ele participe disso tudo
e ainda avance no processo, muitas vezes, se necessário, de alfabetização. E agora, Janaína, para fazer tudo isso, e como é que nós vamos fazer? Uma proposta para isso é o Plano Educacional Individualizado. O que é, então, o Plano Educacional Individualizado? Como é que eu vou fazer? Ele é um registro escrito, mas eu sei tudo o que é para trabalhar com o aluno. Eu não preciso escrever, está tudo aqui. Não, o professor tem, muitas vezes, o péssimo hábito de não registrar aquilo que faz. E aí, quando ele deixa este menino na escola, quando ele se muda, ou então no próximo ano, ninguém sabe o que esse menino aprendeu, ninguém sabe quais são as suas dificuldades, quais são as potencialidades. Então, o Plano Educacional Individualizado é um registro escrito. Ele é formulado em equipe, como eu disse, não pode ser uma pessoa só para fazê-lo. E ele pode contar, então, com a participação da família e do próprio aluno. O objetivo do Plano Educacional Individualizado é planejar ações e propostas que, vinculadas ao currículo formal, serão apresentadas ao aluno no decorrer da sua escolaridade, para atender às suas especificidades de aprendizagem e o seu desenvolvimento. Vejam, eu estou falando de especificidades de aprendizagem, eu não estou falando das dificuldades que ele tem. Ele já é um aluno público da educação especial, ele já é um aluno com deficiência. Você falar em dificuldades é uma coisa um tanto quanto óbvia. Então nós temos que falar de potencialidades, o que é que ele consegue fazer. Nós temos que falar de especificidades de aprendizagem, como ele consegue fazer. E pensar nessas estratégias para oferecer o currículo a ele. O Plano Educacional Individualizado, então, tem 3 níveis. O primeiro nível é a identificação das necessidades educativas dos estudantes. Nós dispomos de um modelo de relatório inicial, onde nós tratamos todas as especificidades de aprendizagem do estudante e muitas características das questões cognitivas e orgânicas deste menino ou desta menina. Esse relatório, em momento oportuno, será disponibilizado para vocês. A Secretaria de Estado de Educação tem esse instrumento e será disponibilizado para vocês assim que vocês começarem a trabalhar. Nada mais é do que disparadores de reflexão sobre as características do menino. Como foi o percurso escolar, como funciona a dinâmica familiar, da comunidade, quais são os atendimentos clínicos que ele faz, se ele toma medicação, quais são as características do seu comportamento. Essa é uma parte do relatório inicial. Mas fica só nisso? Não, nós precisamos saber quais são as características de aprendizagem dele, então. O que é que ele sabe fazer, o que ele não sabe, a questão motora, fina, a questão da escrita, da leitura. Se ele conhece letras, então você vai pensar em avançar nas questões de alfabetização. Se ele ainda não conhece, tudo isso que você coletar no relatório inicial servem de base e subsídio para você pensar no seu roteiro de trabalho pedagógico. O segundo nível, após a avaliação das áreas fortes e fracas do aluno, ocorre a elaboração do roteiro de trabalho pedagógico, que entrelaça as adequações curriculares às adequações ambientais. Muitas vezes há necessidade de manejo, inclusive na sala de aula, necessárias para atender o aluno. Então, se você precisa, depois que você verificou o que esse aluno sabe, o que ele não sabe, como ele pega no lápis, como ele se senta na cadeira, ele precisa, vamos supor, ele tem uma comorbidade com TDAH, ele tem uma deficiência intelectual e ele tem TDAH. O autista com TDAH, PC com TDAH, e mesmo que não tenha, ele se distrai facilmente. Você coloca lá no seu relatório inicial que ele se distrai facilmente. Então, como você vai fazer? Você vai deixá-lo no fundo da sala para que todos os colegas correndo na frente o distraiam? Você vai ter que falar com o professor, ou o próprio professor que está vendo isso vai ter que trazer esse menino para mais próximo. Ele tem uma perda auditiva do lado direito, você vai ter que colocá-lo do lado direito para que ele possa ouvir do lado esquerdo.
Então, todas essas questões são pensadas, inclusive no manejo da sala de aula, não só no manejo do conteúdo. E isso você vai colocar no roteiro de trabalho pedagógico, que nós também vamos disponibilizar para vocês, porque nós temos este formulário. O nível 3 é onde ocorre a intervenção e, a partir dos objetivos propostos, a reavaliação do desempenho do aluno e da proposta metodológica. Você conheceu o aluno inicialmente e você objetivou alguns conteúdos, alguns conceitos e algumas habilidades que você gostaria de trabalhar com este aluno naquele bimestre. Durante o processo, que é o nível 3, você intervém. Não existe professor que intervém, fecha os ouvidos ou fecha os olhos. No momento da intervenção, você percebe se esse aluno está dando respostas positivas para você ou não, dando respostas negativas. Você percebe que se você usar um determinado lápis muito fino, ele não consegue escrever, mas que se você usar um engrossador, ele consegue. Que se você usar um plano inclinado, ele consegue prestar atenção, mas que se você colocar um plano baixo, ele não consegue prestar atenção. Todas essas questões você vai manejando e todas essas questões você vai intervindo e reavaliando. Agora, uma pergunta importante: você reavalia somente o menino? Ou você reavalia a sua proposta metodológica? Eu entendo que se o menino tem uma deficiência, se ele precisa da sua intervenção mais pontual, é porque você tem que reavaliar a sua proposta metodológica. Porque o problema não está no menino nem na sua deficiência. Muitas vezes o problema está na sua proposta metodológica. Você é que tem que mudar o recurso, você é que tem que mudar a estratégia, você é que tem que manejar essa situação em sala de aula. Porque o menino, deficiência ele já tem, isso já é sabido. E nós estamos lá para oferecer um processo de inclusão escolar para ele de excelência. Olha só, eu já falei tudo e mais um pouco. Nível 1, que é o relatório inicial, uma descrição do desenvolvimento atual e desempenho escolar do aluno, com a identificação das necessidades educativas dele, bem como uma avaliação das competências, das habilidades. Ele deve tratar também da especificação dos serviços especializados aos quais o aluno participa. Se ele faz fonoaudiologia, fisioterapia, psicologia, tudo isso está no relatório inicial. Quais são os atendimentos? Se ele frequenta a sala de recurso, por que ele não frequenta? Ele frequenta um outro atendimento educacional individualizado? Porque o AE é extremamente importante. Então, vocês usarão o roteiro de identificação das necessidades educativas do estudante, bem como a avaliação das suas competências e habilidades. Este roteiro será disponibilizado. Lá no nível 2, vocês vão então fazer o roteiro de trabalho pedagógico. É lá que você vai dizer quais os conteúdos e conceitos você vai trabalhar e você vai colocar uma data inicial. O plano educacional individualizado, ele requer pelo menos 8 semanas. Ele é no mínimo 8 semanas. Por que ele é recomendado para 8 semanas? Porque é o tempo de um bimestre. Como eu quero trabalhar os conteúdos e quero trabalhar as habilidades do estudante, a cada bimestre os conteúdos mudam. Muitas vezes a habilidade é a mesma, mas eu tenho que fazer esta interlocução, eu tenho que trabalhar de forma interdisciplinar. Quais os objetivos eu pretendo alcançar baseado nas potencialidades do aluno? O que é que ele faz e o que é que eu quero que ele faça melhor? Quais as estratégias pedagógicas serão utilizadas? Quais os recursos? Qual a periodicidade as estratégias serão retomadas ou reavaliadas? Verifiquem periodicidade onde as estratégias serão reavaliadas. Se eu trabalho uma pasta de comunicação com o meu estudante e eu percebo que ele não se comunica comigo, ele não aponta, ele não deu função, ele não entendeu o que é para fazer, alguma coisa está errada na estratégia. Ou na pasta, porque o estudante, como eu disse, ele não fala, isso já está óbvio. Então, como é que eu vou fazer para ele se comunicar comigo? Lembrando que o roteiro de trabalho pedagógico, que nós vamos disponibilizar para vocês, está contemplando as disciplinas de língua portuguesa e matemática
e habilidades sociais. Contudo, ainda deixei em vermelho, todos os conteúdos de todas as disciplinas devem ser oferecidos da melhor forma possível para a compreensão e execução do aluno. Nós estamos enviando para vocês, então, um roteiro onde aparece língua portuguesa, matemática e habilidades sociais. Contudo, todos os conteúdos devem ser trabalhados. Esse é somente um exemplo do roteiro de trabalho pedagógico que nós estamos mandando para vocês. Ok? Só para retomar essa questão, eu não posso, em hipótese alguma, eleger uma habilidade no meu plano educacional individualizado, colocá-la no meu roteiro pedagógico e dissociá-la totalmente do que a turma está fazendo. E isso não pode acontecer. Eu não posso chegar numa sala de aula, ter um aluno pintando um golfinho, enquanto toda a turma está vendo o Pantanal. Tá? Eu não posso ver um aluno pintando uma florzinha, enquanto toda a turma está vendo a questão de relevo, a questão de planície, de planalto, enquanto os alunos estão trabalhando com mapas, ok? Então eu tenho que alinhar aquilo que é necessidade do menino com aquilo que é conteúdo para a turma, porque ele tem que estar incluído com seus colegas nessas questões. Ainda na deliberação 7828, traz que as diretrizes curriculares nacionais para todas as etapas e modalidades da educação básica estendem-se para a educação especial, assim como as diretrizes da educação especial estendem-se para todas as etapas de modalidade da educação básica. Então, elas se convergem. Eu não posso pensar em educação especial, eu costumo brincar com esse termo matrix, realidade paralela. Aqui nós temos um menino, aqui temos os outros meninos. Aqui eu tenho um serviço, aqui eu tenho outro serviço. Aqui eu tenho um conteúdo, um currículo, e aqui eu tenho outro conteúdo, um currículo. Aqui eu tenho uma professora, aqui eu tenho outra professora. Não é assim que vai acontecer, não é assim que pode acontecer. Não é essa a proposta de educação especial na perspectiva escolar inclusiva. A proposta de educação especial na perspectiva escolar inclusiva é que esse aluno converse com seus colegas, que os colegas colaborem com a aprendizagem desse aluno, que o professor regente interaja com ele e que seja responsável por esse processo de escolarização, ok? Instrumentos de registro da prática pedagógica. Para nós trabalharmos no nível 3, nós pedimos alguns registros da prática pedagógica. Você já fez o relatório inicial com todas as características do estudante. Você já fez o roteiro de trabalho pedagógico com tudo aquilo que você quer fazer, quando você vai fazer, como você vai fazer e que recursos você vai usar. Agora, você vai ter um diário de bordo, onde você vai registrar diariamente as intervenções e respostas do aluno frente às propostas pedagógicas em situações diárias. Você vai ter também um caderno de atividades do aluno. Lá no caderno de atividades do aluno, você vai colocar o conteúdo oferecido para a turma e, se houver a necessidade, a adequação proposta para a melhor compreensão dele. Muitas vezes nós sugerimos que no caderno tenha uma legenda. Mas, gente, cuidado! O caderno de atividades é do aluno. Se ele é um rapazinho, uma mocinha, que ele não quer que o professor fique colando legenda no caderno dele ou fazendo muitas alterações, respeite isso, ok? Nós temos que respeitar as fases e as idades diferentes. Muitas vezes um menino pequeno, dos anos iniciais do ensino fundamental, ele não se opõe a isso, ele adora que a professora mexa, cole figurinha, bate carimbinho, faz desenho, eles adoram. Contudo, os adolescentes, os jovens, eles não gostam disso, eles querem ter o caderno igual dos outros colegas. Então, vamos tentar usar de bom senso e ir ajustando essas atividades ao nível deles, ao nível dos colegas, para que isso não cause constrangimento, ok? Outro instrumento de registro do desempenho pedagógico e desenvolvimento das habilidades no nível 3 é o relatório bimestral.
O relatório inicial e o relatório bimestral vai chegar um momento em que eles vão começar a se conversar, eles são cíclicos. Porque você faz o relatório inicial e ele tinha determinadas características, você montou o roteiro. Quando você vai realimentar esse relatório inicial, ele já traz as características do primeiro bimestre, do segundo, do terceiro e do quarto. Ele é sempre realimentado, ele é sempre complementado. Não há como você fazer um relatório inicial, joguei fora, não preciso mais dele. Vou fazer um novinho do segundo bimestre. Não, é interessante que eles se conversem, porque ele começou de uma forma, o estudante, e ele vai gradativamente ampliando as suas habilidades. E se você tem isso registrado no início e bimestralmente, isso vai registrando a vida escolar do estudante. O que acontece? Por que o plano educacional individualizado é tão importante? Porque quando um aluno passa de um ano para o outro, aquele outro professor regente não sabe o que fazer. Até ele descobrir, porque o menino às vezes não fala, às vezes a questão cognitiva ou a questão comportamental. Até ele descobrir aquilo que o professor anterior levou um ano para saber, nós já nos perdemos. Então o plano educacional individualizado é do menino, deve estar na escola. Uma cópia fica na sala de recurso, na coordenação pedagógica, na secretaria, com o professor. Plano educacional individualizado, outra brincadeira que eu costumo fazer, não é santo graal. Ele é do menino, é um documento da escola, formulado pelos professores, pela equipe pedagógica da escola. Mas no final do ano, os pais têm direito a acesso. Ou até mesmo durante o processo, no primeiro bimestre, no segundo bimestre, os pais não vêm para a escola e não pegam as notas e o boletim dos seus filhos? Porque os pais dos meninos da educação especial chegam nas escolas e as pessoas falam, eu não posso mostrar o PEI. E isso é uma incoerência. O plano educacional individualizado é a vida escolar desse menino ou dessa menina. E a família é a principal interessada. Então ela pode ter acesso ao plano educacional individualizado. O que a escola tem que primar é para ter sempre uma cópia muito bem guardada, bimestralmente revisada. Porque aí no ano seguinte o menino continua com todas aquelas estratégias ou novas estratégias, novas habilidades, mas ele não vira uma página em branco. Quando ele sai de uma escola para outra, nós recomendamos, peça o plano educacional individualizado e leve junto com a transferência, porque ele chega lá na outra escola, ninguém sabe nada do menino. Então, o plano educacional individualizado é para ajudar a progressão da vida escolar desse menino, é para ajudar a conhecê-lo melhor, é para que a cada 6 meses, na troca de professores, na troca de escolas, todo ano, ele não volte a ser uma página em branco. As pessoas conheçam, mas conheçam de forma registrada por escrito. Não chamar a merendeira, vamos ver o que ela sabe dele? Vamos ver o que a monitora sabe? Ah, é aquela professora que trabalhava com ele. Não, a escola tem que saber quem é esse menino, ok? Essa é uma imagem que ilustra bem o plano educacional individualizado. Como é que esse menino chegou e o que é que ele sabe? Qual é o potencial dele? O que é que eu preciso ensinar? As coisas que tem na escola, todos os conteúdos, todos os conceitos, tudo que tem lá dentro, esses conhecimentos historicamente construídos e que é transmitido pela escola, tem tanta coisa boa para ele aprender. Ah, Janaína, mas ele não está alfabetizado ainda, eu vou alfabetizá-lo, ótimo! Mas quantos de nós não temos avós, avós, tias que não leram e escreveram? Porém, eles sabem muito de história, sabem muito de geografia, sabem muito de ciência. Então, não é só porque o menino não está alfabetizado ou por vezes não consegue concluir esse processo de alfabetização que eu não vou apresentar o que a escola tem de melhor para ele, que são os conteúdos curriculares. E como eu vou fazer isso? Como eu vou montar esse quebra-cabeça? Como eu vou oferecer esse conteúdo para ele? Essa faz parte do PEI, é lá no roteiro de trabalho pedagógico. O que eu vou ensinar e como eu vou ensinar. E o terceiro e último nível do PEI, o que ele aprendeu? O que
Qual vai ser o ponto de partida, que aqui também é um ponto de interrogação, para nós recomeçarmos o PEI? O PEI é cíclico. O PEI, ele inicia e termina assim que o menino consegue avançar nas suas habilidades. Eu espero ter contribuído. Me desculpem pela fala muito acelerada, mas nós estamos à disposição. O que vocês precisarem é só entrar em contato conosco na Coordenadoria de Políticas para a Educação Especial. Obrigada.